Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e você, como sempre, já sabe nosso slogan: deixem o seu positivo, o seu joinha, se cadastrem, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários. E nós aqui tratamos sempre do Evangelho do Mestre Jesus. E hoje, na sequência, no vídeo passado, Jesus falou que nós não deveríamos temer aqueles que pudessem matar o corpo, e sim temer aqueles que pudessem fazer mal à nossa essência, que é o Espírito. Isso está em Mateus 27, hoje nós falaremos até o 31. Então, só dando um gancho no vídeo passado, porque aqui é tudo sequencial. E quando Jesus fala para nós não termos medo daqueles que podem nos ferir fisicamente, que devemos temer aqueles que podem nos trazer prejuízos espiritualmente. Então, Jesus também está falando a respeito daquilo que nós temos, muitas vezes, guardamos em nós, mágoas, ressentimentos. Isso também nós temos que ter medo e evitar. E qual é o melhor remédio? Qual é a melhor solução? Exatamente não deixar-se levar por uma onda de mágoas, de tristeza, enfim, né? Daquilo que vai nos trazer, sim, um desgaste espiritual. E esse desgaste espiritual nós teremos prejuízos, ou digamos assim, nós estaremos parando a nossa evolução. E é lógico que todos querem evoluir, quem não quer? Em todos os setores da sociedade humana, a evolução é um desejo que, enfim, né, é uma qualidade até humana querer sempre evoluir. Mas evoluir, como Jesus falou, é evoluir os valores, evoluir a maneira que nós os sentimos, a maneira que nós vemos o nosso Pai Criador e a maneira também que nos vemos, nos sentimos e como nós estamos nos olhando e sendo vigilantes em relação a tudo que nos cerca. Porque nós, nesse momento, quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós somos o ponto principal. Mas não isso daí já não está mais dentro do ego, está dentro do eu espiritual. É quando eu estou me espiritualizando. Então eu já começo a me observar melhor, como eu me comporto diante de tantas reações que muitas vezes somos chamados durante o dia, às vezes durante até uma hora. E quando Jesus ele vai falar na sequência, né? Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo, ou 1 cêntimo, como ele diz, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Nada no mundo foge do olhar do seu Criador. Então, nós temos aqui todo um espaço, né, muito amplo, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. E essas potencialidades, né, quando Jesus nos compara ao passarinho, o passarinho, ele voa, ele tem a liberdade de voar, mas ele pode ser facilmente apanhado em armadilhas e tombar morto. E então, essa correlação que Jesus faz para não temermos aqueles que podem nos fazer mal fisicamente, e sim espiritualmente, ele está falando que a nossa condição é de um passarinho, né? A inocência, muitas vezes até é atraído, né? Atraído por algo que vai fazer com que ele pereça. Então, nós temos que ter esse olhar, nós temos que ter esse alerta em nós mesmos. Porque muitas vezes aparecem situações que nós percebemos que é uma cilada para derrubar a nossa frequência vibratória,
para que nós possamos, assim, muitas vezes até agir contrariamente àquilo que nós propagamos. E isso realmente é muito grave, né? Porque então Jesus fala assim: esses passarinhos, somos nós, né? Temos um valor assim muito, ele diz, um valor centavos. Assim, digamos que a alta cúpula, né, do governo, do nosso mundo, nos olhe como se fossem assim, um bando de animaizinhos, de pássaros, que eles não valorizam, seja lá, o pardal, um bando de pardal, né, imenso. E aí ele diz assim, então esses pássaros que parecem ser tão vulgar, na verdade, né, nenhum deles cai sem a vontade do nosso Pai Celestial, o nosso Criador. E aqui fica a importante mensagem que muitas vezes nós esquecemos, que nós não estamos à mercê do acaso, que nós não estamos à mercê da vontade daqueles que pensam, né, que governam o mundo, que governam países, que governam estados, cidades, às vezes até dentro da própria casa. Então, aqueles que se arrojam de autoridade, eles não têm o domínio sobre o nosso eu espiritual, a minha centelha, o Criador que habita em mim, aquele que fez tudo que existe. Eu sou sua centelha. Olha só. E dessa forma, eu não posso me deixar abater por mesquinharias, por querelas, que muitas vezes não vale a pena mesmo participar, ou então ficar, né, na linha da ofensa. Isso é muito importante. Sair dessa linha ou dessa zona da ofendibilidade e passar para vibrações, frequências vibratórias mais elevadas. E alguém vai falar assim, mas não é fácil. É só querer. É só querer. Evidentemente que nós somos ainda suscetíveis de impactos. Então, na medida em que nós nos encontramos numa situação que isso traga algum impacto dentro desse contexto, nós temos que ter o alerta, a vigilância e, né, sublimar, na hora, sublimar passar por cima, né, sair então daquela linha, passar por cima, não perder a nossa frequência. Porque às vezes nós estamos risonhos, felizes, e de repente vem um banho de água fria. E é nesse momento que nós temos que manter a nossa frequência vibratória. Mas isso é tão difícil. Jesus conseguia. E como ele é o nosso modelo, é como ele que nós temos que copiar, então nós também conseguimos. Porque se Jesus fez, nós conseguimos. Isso é, assim, absoluta certeza, né? E aí, continuando, né? Ele diz, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, nós temos sim um programa, digamos assim, de período de experiência aqui na crosta terrestre, extremamente organizado. Tem todo um cronograma, tem todas as mínimas coisas, elas estão sim colocadas, porque se nossos fios de cabelos estão contados, significa que nós, como individualidade, temos muita importância. Porque senão, o Criador não se daria ao luxo de ter essa, digamos assim, esse cadastro individual dos seus filhos. E ele tem. Então, tudo em nós está dentro daquilo que o Criador tem para que nós
sigamos, né, a nossa evolução. Então, é o nosso caminho, é o nosso trajeto e é o nosso traçado. Então, não adianta fugir, não adianta fugir, nós estaremos sempre sendo observados e, evidentemente, que se não correspondermos, né, à expectativa daquilo que nós devemos realizar, voltaremos para a realização que não foi feita. Isso é uma coisa comum que nós mesmos aplicamos em relação aos nossos semelhantes, aos nossos filhos, né, aos nossos aprendizes de uma forma geral. Então, Jesus nos alerta sobre isso a respeito do Pai, que tem completo conhecimento do nosso ser, não somente na parte espiritual, mas também na parte física. Isso é muito importante. E quando nós tivermos essa noção mais clara, que fisicamente também nós temos, né, o nosso programa é como se eu fosse a uma loja de automóveis e alugasse um carro. Eu sou responsável por tudo aquilo que acontecer com o carro, porque esse corpo físico, na verdade, ele não é meu, ele é temporário. E eu vou ter que devolvê-lo. E agradecida por ele ter sido um instrumento de aprendizado, onde eu realizei tantas coisas bonitas, onde eu realizei aprendizados, onde também, infelizmente, eu declinei muitas vezes daquela boa intuição e fui, né, para o caminho mais difícil, ou seja, provoquei a dor para mim mesma, né? Portanto, né, nós não devemos ter medo, porque valemos muito mais do que um passarinho. Evidentemente, dentro, né, dos reinos, dentro do aprendizado que nós começamos lá há muito tempo atrás e que nos trouxe a condição, né, de seres viventes, respirando o oxigênio, que é no nosso caso, nós dependemos do oxigênio para nos manter vivos. Então, a partir do momento em que nós começamos essa nossa marcha, essa nossa caminhada, então nós estamos dentro desse cronograma do nosso Criador. E aí, eu vou me estender um pouquinho mais, né? Aí Jesus fala, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quando Jesus fala isso, né, confessar não é dizer eu acredito, não é isso. Confessar é confiar, é entender que Ele é o nosso mestre, que é Ele que nos conduz, que é através dele que chegaremos a outras instâncias mais felizes. Então, quando assim agimos, ele é o responsável por cada espírito do planeta Terra, lembrando bem, esses que nós vemos e aqueles que nós às vezes pressentimos e ainda não conseguimos ver, porque somos duas populações. A população daqui, andando, né, os deambulantes, e a população que fica na dimensão espiritual. E aí, nesse contexto que Jesus falou, aqueles que confiarem nele, ele vai falar para o Pai dele que está no céu. Porque aqui ele faz duas ressalvas importantes, né? Quando ele diz assim, não se vendem 2 passarinhos por um cêtil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Então, o nosso Criador, que também é Pai dele, Criador dele, porque o Criador, ele criou tudo
o que existe. E nós somos a sua criação, estamos dentro, sendo o elemento mais, o produto, né, mais importante do universo. E aí ele diz assim, né, quando ele, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que será, que está no céu. Nós temos uma ideia, assim, ainda, vamos dizer assim, concepção que nos foi passada através da religião. A maioria de nós, né, temos aí uma procedência da religião católica ou da religião protestante. E ambos os segmentos do cristianismo, eles trazem a conceituação que Deus está no céu. E eu pergunto então, e nós estamos aonde? Nós estamos na Terra. A Terra está onde? Ela está suspensa dentro desse universo. Que quando nós olhamos para cima, nós vemos céu, estrelas. Mas nós temos que colocar em nossas mentes que nós fazemos parte de um universo, por maior que seja. Por maior que seja esse universo. Então, se nós pudermos analisar, assim, só o nosso sistema solar, nós vamos ver que temos aí, né, que analisar que, embora o nosso planeta seja um dos menores, mas mesmo assim, ele é povoado com seres em aprendizado. E ele é muito importante. Nós pouco conhecemos, assim, de cada um desses planetas, como que é, né, ou quem habita, ou como são aqueles que o habitam. Então, nós não podemos ainda ter esse discernimento. Eu digo nós, eu estou falando da academia, né, daqueles estudiosos que estão procurando ver se existe alguma condição de vida fora do planeta Terra. Mas se nós ampliarmos isso, nós vamos entender, assim, pelo menos uma parte da nossa galáxia, ela é muito rica. E evidentemente que nós somos criaturas, né, criadas para desenvolver aptidões, não só aqui, mas em tantos outros lugares, e nós desconhecemos ainda. Então, nós estamos dentro desse complexo universal, desse complexo da criação universal. E, como eu sempre digo, lidar com vamos dizer assim, né, mensurar o nosso universo é algo assim meio complicado, porque a gente não tem parâmetro. Hoje nós estamos tendo cada vez mais, né, através do estudo de brilhos de estrelas antigas e tudo mais, então nós estamos tendo um pouquinho mais de visão do conjunto todo, mas ainda é muito falho, né? Mas já é alguma coisa. Seria triste se nós não tivéssemos nenhuma dessa visão. Porém, né, nós temos que nos preparar para entender outros universos. Então, imaginem a força da criação. Imaginem o poder do Criador. Agora, imaginem que eu, você, todos aqueles que nos cercam, são centelhas desse Criador. Fazemos parte dessa imensidão que nós não podemos mais, né, assim, mentalizar ou mensurar na nossa mente. E nós estamos aí dentro desse contexto maravilhoso. Então, não é que nós tenhamos que ter orgulho do que somos, e sim alegria de sermos os representantes do Criador na Terra e de termos em nós todas as virtudes ou virtuosidades dos grandes santos que conhecemos. E essa é a reflexão da nossa semana.
que nós levaremos mesmo, vamos nos olhar no espelho e começar a nos perceber como realmente nós somos, nos respeitando, porque quando eu me respeito, né, quando eu amo o meu semelhante, tanto que Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sem a consciência de quem eu sou, como que eu vou me amar? E sem a consciência de quem o meu semelhante é, como eu vou amá-lo? Então essa é a nossa reflexão semanal. Agradeço a todos e, por favor, compartilhem o vídeo. Uma ótima semana, até a próxima.